Existe um momento na jornada que parece que está tudo se encaixando, mas aí de repente vem alguma coisa e interrompe e te obriga a desacelerar. Essa semana, no início dela, eu fui surpreendido com, sabe quando a gente faz aquele movimento, um movimento bobo? Eu fui levantar um balde d'água e as costas racharam no meio. Então foi uma dor terrível, muito intensa. Foram alguns dias sem muita alternativa, onde tomando alguns relaxantes musculares, fazendo uma compressa fria, depois fazendo umas compressas quentes, tentando tudo que era possível, mas não teve jeito. Eu tive que interromper a minha atividade física por alguns dias, até que a dor cedesse e eu pudesse começar a retornar. No meio dessa parada forçada da atividade física, eu iniciei a leitura de alguns novos livros que fazem parte da minha sequência e que me fizeram um turbilhão de ideias e de confusões de pensamentos que bagunçaram um pouquinho as minhas certezas. E é nesse tipo de momento que a gente pensa: será que o que eu decidi é o certo a se fazer? Será que eu estou seguindo o caminho correto? Será que eu não tenho que pensar mais um pouco? Será? Esses momentos, então, fizeram com que essa semana eu repensasse bastante sobre a maneira que eu estou optando em construir a minha vida, em que eu pudesse me reimaginar e bater o martelo, não, por esse caminho que eu vou seguir, e é sobre isso que eu vou falar hoje para vocês. Enfim, como eu falei, eu tive uma interrupção breve Eu vinha na atividade física, seguindo, e a gente vai vendo uma pequena evolução a cada dia, depois de meses já era uma grande evolução, mas quando cheguei nesse, vamos dizer assim, o auge desse momento aí, de todo esse período, realmente teve esse problema com minhas costas, e faz a gente desacelerar, porque não tinha como fazer atividade física, não dava nem... Eu estava me batendo para achar uma posição para ficar sem dor, e não dava para ficar sentado direito, deitado era ruim, levantar terrível, em pé de repente era até a melhor posição que eu encontrava, porém a gente também não pode passar o dia todo em pé. Então o jeito foi realmente desacelerar, tomar um analgésico, anti-inflamatório, e dar um tempo para o corpo trabalhar também e se curar. Então a gente também percebe que não vai dar para só acelerar o tempo todo e resolver tudo na base do coice, porque tem horas que o próprio corpo cobrou aí de alguma maneira. Por que acontece isso a gente também não sabe. Como estou praticando atividade física já há um bom tempo, a gente sabe que o corpo está muito mais equilibrado e mais estável, mas ainda assim um movimento que eu chamaria de besta, de repente, deu aquela quebrada em toda uma rotina que vinha acontecendo. Isso acaba fazendo a gente repensar um pouco sobre tudo, e eu acabei iniciando a leitura, na semana anterior. Eu tinha terminado o livro do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e eu iniciei a leitura de um box de livros aí, com 3 livros que eu já namorava há muito tempo, e esse aqui, um box de criatividade do Austin Kleon. São 3 livros, dos quais eu já li os 2 primeiros, eu estou lendo o terceiro agora. São livros extremamente rápidos, a leitura é simples e o recado não tem enrolação, ele sai resolvendo. Porém, isso desperta um pouco de, poxa, o que eu estou fazendo? Porque no meio de todos esses livros lidos, a gente quer ficar o mais pé no chão possível, quer trazer as melhores soluções para a vida da gente, para a família da gente. Nesse meio tempo, eu já falei em outro vídeo, eu acabei optando, conversando, ver se todo mundo aprovava aqui e me apoiava em estar voltando a estudar, e estudar, na verdade, não fazer uma faculdade nesse primeiro momento, mas sim estudar, fazer um concurso público para conseguir uma evolução profissional, que hoje no meu emprego eu já estou no topo nessa empresa, teria que mudar de empresa ou tentar talvez um concurso público e alguma coisa um pouquinho melhor, e talvez com mais estabilidade, ou talvez até bem melhor do que tem hoje em dia. Então esse foi um ponto, a família topou, estamos nos alinhando, nos reorganizando, mas aí eu chego e começo a ler esse box de criatividade,
E eu começo com o primeiro livro, Roube como um Artista. A ideia aqui, obviamente, não é exatamente roubar, mas é sim você buscar inspiração em outros trabalhos, em outros livros, em outros artistas, em outros escritores, e onde você pode poupar uma grande parte da tua jornada atrás de criatividade, porque a criatividade, no final das contas, depois de tantos anos que já existe a humanidade, não passa de um pouquinho sempre, mesmo que você invente uma coisa nova, mas provavelmente é parecido com alguém, então no final tudo é uma cópia. Uma cópia que eu me refiro não é uma cópia ao pé da letra, mas é uma influência que você vai acabar introduzindo. Então por que não, como eles colocam aqui, né, o Austin Kleon, você usa o que a pessoa falou e cita ela, não faz de conta que você inventou a roda. Você conta quem inventou a roda, mas usa a roda na tua invenção. Então, Roube como um Artista foi o primeiro ponto onde eu disse, poxa, mas daí eu vou só estudar para o concurso agora, mas meu plano era outro. Inicialmente, quem me acompanha desde o início sabe que uma das partes é criar uma renda extra usando a internet. Então, o segundo livro do box, Mostre o Seu Trabalho. Ou seja, nada adianta você construir alguma coisa e não mostrar para ninguém. Alguém precisa estar vendo isso. Então, né, sempre em 10 passos ele utiliza. São 10 passos no Roube como um Artista, 10 passos aqui em Mostre o Seu Trabalho. E ele incentiva a estar mostrando o trabalho, usando a internet de várias maneiras, com redes sociais, com blogs, com sites ou com coisas assim. Nunca foi tão fácil mostrar o trabalho como é hoje em dia. Imagina você lá 40 anos atrás, quando eu nasci, que você precisaria conquistar com um trabalho, provavelmente uma editora, e essa editora realmente queria apostar e imprimir lá uma quantidade de livros, depois distribuir e ver a receptividade das pessoas. Quando hoje você escreve um livro de repente de forma digital e você pode estar divulgando o teu trabalho na internet, inclusive até de forma paga para você distribuir um pouquinho mais rápido, e você vai atingir milhares de pessoas ou até milhões em um baixíssimo investimento e sem depender de grandes editoras, de grandes empresas, onde você teria que vender a tua ideia primeiro. Você pode estar vendendo a tua ideia diretamente para o consumidor e, enfim, é uma maneira simples e fácil de você estar eventualmente criando uma renda extra. Então, com essas leituras já concluídas, agora já comecei o último livro do box, que é Siga em Frente, né? Estou bem no comecinho dele aqui ainda, mas ele te incentiva a não desistir do teu trabalho e fazer, refazer e se inspirar e a dizer não na hora certa, não deixar dispersar nem a tua atenção, nem a tua criatividade, nem as tuas ideias. Então, dando essa continuidade, no próximo vídeo eu falo um pouquinho mais sobre esse livro aqui. O que acontece nesse momento, então, foi que eu optei, estudar para concurso não é uma projeto de curto prazo, ele é um pouquinho mais longo, é um tanto quanto solitário, onde eu preciso realmente me reservar e estudar, e não vou poder agregar tantos afazeres em conjunto, mas, então, resumindo, a minha ideia inicial, que era criar canais na internet, criei canais no YouTube, né? Eu criei esses canais, eu tentei, eu tinha canal monetizado, mas enfim, o YouTube também tem as suas mudanças e conteúdo feito só por inteligência artificial, ele está sendo muito criterioso, então você tem que ser realmente vai ter que ser criativo também, ela sozinha não vai conseguir fazer. Quando o conteúdo apresentar um sinal de que ele está sendo, de certa forma, repetitivo e até um pouco sem graça, produzido em massa, o YouTube está cortando o barato do pessoal. Então, eu já, né, quando eu perdi a monetização do canal, até tentei recuperar, não consegui, mas serviu já para, já vamos refazer a rota aqui, não vamos nem... Né, se eu tivesse talvez ganhando um bom dinheiro com isso, eu ia ficar muito mais chateado, como foi no começo, não estava ainda nada rodando assim a uma velocidade
muito em termos de resultado, né? Não era muito grande. Então conversei com as inteligências artificiais também, trocando ideia. Talvez eles tragam uma ideia assim diferente, com uma outra visão que a gente às vezes não consegue ter. E é muito interessante. Você manda umas questões, pode mandar via áudio ou escrevendo mesmo, depende de onde eu tô ou a maneira que o tamanho da ideia. Às vezes é muita coisa para dizer. Eu mando áudio para o ChatGPT ali ou para o Gemini e a gente vai trocando uma ideia. E alinhando isso, veio uma ideia que ele sugeriu que eu usasse todo o meu conhecimento de todos os anos que eu empreendi, que foram mais de 15 anos empreendendo, mais somado aí ao meu trabalho hoje, que é de gerente financeiro numa empresa, numa indústria, e auxiliar, de repente, micro e pequenos empresários a organizar as finanças e saber aí diferenciar um pouquinho aqueles problemas de confundir o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, pagando conta de um aqui e de outro lá, e perdendo a noção de se está tendo lucro ou não está. E muitas vezes, nesse caso, as pessoas acabam quebrando seus negócios porque não estão dividindo tudo de forma correta, adequada. Então, partindo dessa ideia, a gente vai montar aqui, eu com a minha esposa, ela vai me ajudar, vai montar um projeto em cima disso, onde a gente vai estar procurando auxiliar esses micro e pequenos empresários, a princípio, que fica um pouquinho mais um conteúdo leve, não aprofundado. Ele não vai ser falando de contabilidade em si, mas sim trazendo termos simples e de fácil compreensão para realmente estar auxiliando as pessoas. E dessa forma eu consigo manter um projeto digital, utilizando realmente um conhecimento que já é da minha história de vida e profissional, deixando um pouquinho mais simples e fácil para executar um projeto. E executar um projeto pensando que eu tenho que dar atenção para minha família, que eu tenho o meu trabalho CLT de segunda a sexta e que eu vou estar estudando para concurso. Então, é bastante coisa. Eu ainda tenho um trabalho extra que ele, por hora, ele está bem tranquilo, mas que eu ainda toco em algumas bandas. Eu sou baterista. Então, mas agora, comecinho de ano é devagar. O primeiro compromisso está marcado a princípio só para abril. Então, eu tenho esse intervalo, senão depois os fins de semana, eventualmente eles ficam um pouquinho mais corridos, porque eu acabo tocando uma vez aqui ou outra ali. Mas enfim, essa é uma coisa que eu gosto também e eu não pretendo abrir mão. Em algum momento eu já abri mão e depois eu desejei voltar. Eu tive a oportunidade de estar voltando, então vamos permanecer com isso também. É um hobby que acaba sendo remunerado eventualmente quando eu vou tocando. Então, a partir desse box de criatividade, eu tive que reimaginar a minha vida e, com muita atenção e conversas familiares, principalmente, realinhar essa trajetória que inclui esse projeto aqui que eu estou fazendo. Tudo isso, com certeza, é o que trouxe muita clareza para esse momento. Talvez se eu não tivesse feito tudo isso, eu não tinha me concentrado ao ponto de pensar, porque alguns anos atrás eu já tinha pensado, a gente sempre pensa em, de repente, estar estudando para o concurso público ou fazendo uma faculdade, e a cada ano que a gente não fez isso, porque a gente normalmente, como são projetos um pouquinho mais longos, a cada ano que a gente deixa de fazer é um ano mais que você demorou para atingir o objetivo. Uma faculdade é 4 ou 5 anos. Se eu tivesse começado há 4 ou 5 anos atrás, estava terminando agora. Mas eu não comecei, então estou no zero ainda. Estudar para concurso, vou levar 1, 2 anos, 3 anos para passar, não sei. Se eu tivesse começado antes, eu já estava por vias, possivelmente, de estar conseguindo passar em algum deles. Mas enfim, vamos então começar logo, não vamos deixar mais uma vez para depois. Então, para encerrar esse vídeo, eu vou mandar algumas perguntas e me diz aí, deixa um comentário, se inscreva no canal se não for inscrito, o que você acha disso aqui? Você já passou por alguma situação em que o corpo te obrigou a parar, mesmo quando você queria acelerar?
que nem eu contei no início do vídeo? Você já se sentiu também dividido entre estabilidade e alguma coisa que faz o seu coração vibrar? E por último, e se a criatividade não for só sobre a arte, e for sobre como você organiza a sua vida? Me conta alguma coisa nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, obrigado!